Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, mas as pessoas me conhecem aqui como Tia Lili. Hoje a gente vai ver como fazer esse banneton, que é esse cestinho, nesse caso feito de cordão de São José, e ele serve para a gente colocar a massa do pão. Quando ela crescer, ela vai ter esse formato e essa textura bacana que tem aqui dentro. Seu pão vai ficar com uma carinha super profissional. É bem rápido de fazer, bem fácil também, você vai ver. E se você gosta de coisas como essa, como outros formatos de cesto, inclusive redondinho, que serve também como banneton, mas eles servem como organizador, para você deixar espalhado pela casa, ou se você tem um ateliê para você colocar, ou para você deixar dentro de armários como organizador mesmo. Então, um rope basket, como é o nome dele em inglês, que é uma cesta de cordões, ele serve para diversas coisas, não só como banneton. E se você gosta então dessas coisas, você tem que conhecer o tialili.com.br. Lá a gente tem aula toda semana com diversas matérias. Tem patchwork, tem bordado, tem banneton, tem receitinhas, tem decoração, tem pintura, tem pátina, tem dicas, tem uma série de coisas. Vai lá conhecer, tá bom? tialili.com.br. Vamos então ao banneton? Eu gosto de iniciar esses cestos ovais, que são os bannetons, né, prendendo, né, essa pontinha aqui do meu cordão, enrolando para que ela fique firme, para que ela não desfie. Então, eu tenho aqui um fio, que é o mesmo fio de costura, né, a linha da costura normal, as duas pontas na mesma direção, seguro os dois juntos e vou enrolar os dois juntos, né? Então, ao mesmo tempo que eu enrolo o meu cordão, eu estou enrolando o fio também, então ele vai ficar firme no lugar. É mesmo só para fazer um acabamento, eu não preciso fazer nada especial aqui, posso só dar uma laçadinha, né? Para que ela não saia, mas esse fio não vai aparecer e ele é somente para segurar firme por alguns instantes, enquanto a gente inicia o trabalho. Opa, não cortei, agora sim. E aí nós vamos dobrar, deixa eu medir, cerca de 10 centímetros, vou dobrar desta forma assim e vou iniciar. É importante que o centro do pezinho fique sempre direcionado nesse vale que se forma aqui entre os dois, as duas partes do cordão. Posso até enrolar um pouquinho também lá no início, da mesma forma, se eu quiser. Se não, eu posso começar direto. Deixa eu levantar um pouquinho aqui o meu pezinho. Tenho que manter bem certinho, então eu recomendo que agora no início a gente faça manualmente. De um lado, mais um pontinho, agora ele já direcionou. E aí eu levanto aqui o meu pezinho, empurro os dois, ele estando seguro, eu faço o próximo pontinho. Então, esse início que é um pouquinho mais trabalhoso e depois a gente já consegue trabalhar bem. Eu vou até fazer um retrocessozinho aqui, para ter certeza de que... Opa! Um retrocesso para ter certeza de que ficou tudo certinho no lugar, porque é o início, né? E voltar a fazer a costurinha. E aí, nós vamos seguir adiante, deixa eu empurrar um pouquinho mais para frente, senão a máquina não vai puxar. Agora, a gente vai iniciar e só tendo cuidado de direcionar essa parte que fica entre os dois, esse vale, né? Que fica entre as duas, a ponta e a primeira volta do cordão, direcionar para que fique bem certinho no centrinho do pezinho. Um detalhe, eu estou usando o ponto de zigue-zague da minha máquina na abertura máxima e também no ponto máximo, no ponto mais largo, ok? Agora também é uma parte que requer bastante cuidado, então às vezes eu faço manualmente, não dá para ver, mas eu estou girando o mancal aqui da minha máquina no lado de cá manualmente para fazer o ponto bem devagar. Vou parar a minha agulha nesta ponta
vou virar para conseguir trabalhar. Vou baixar então aqui, olha, acabou levantando um pouquinho, mas também sem problemas. Consigo abaixar aqui bem direitinho e virar para ir trabalhando então esta volta aqui na minha ponta, né? A primeira curva que forma o oval. Agora sim, é um pouquinho mais trabalhoso quando a gente está filmando, porque a gente também precisa se preocupar que a mão não fique na frente, mas de qualquer forma, ele sempre dá certinho. Então, vamos trabalhar fazendo a voltinha, continuo fazendo a mão. Depois, quando a gente pega uma certa prática, a gente até consegue fazer isto de uma vez só. Requer só um pouquinho de prática. A gente pode até cortar um pedaço do fio, fazer algumas experiências e a gente vai conseguir fazer com que fique bem bonito e bem certinho. Vou tornar a baixar aqui a pontinha. E aí, pronto. Vamos seguir trabalhando. Sempre direcionando para que o centro fique entre os dois cordões. Um detalhe, a gente pode, se eventualmente ficar algum trechinho que não ficou certinho, porque às vezes a gente se aperta um pouco, né? Principalmente eu que estou com a câmera aqui bem na frente da minha visão, às vezes a gente se aperta um pouco, a gente sempre verifica depois, e se for o caso, torna a passar um zigue-zaguezinho sem nenhum problema. Agora já é mais tranquila a voltinha, mas de qualquer forma eu vou sempre verificando o ponto certo de parar para conseguir fazer a volta. Eu recomendo que vocês trabalhem sempre com a velocidade mínima da máquina e interrompendo se for o caso. Se a gente sentir que nesta pontinha a gente fez o pontinho ou ele vai ficar meio tortinho, a gente interrompe e direciona, né? Direciona o ponto para que ele fique onde a gente deseja que ele fique. Agora pronto, vamos seguir lá do outro lado. É importante fazer essa voltinha sempre bem completa, sem puxar o fio. Eu estou com o meu cordão aqui do lado e eu vou puxando e desenrolando desta forma. Eu não vou tirar por cima, eu vou rodando o cone para ele não torcer. E é importante o fio não torcer. E é importante também fazer a volta completa sem puxar aqui, senão ele vai ficar abaulado. Nós vamos seguir desta forma o tanto que a gente quiser que fique, então, o fundo lá do Banneton. Parei, já vou começar a fazer... Opa, sempre esqueço, porque eu tenho uma versão, uma máquina que quando eu interrompo a costura, ela automaticamente levanta o pezinho e eu não preciso abaixar depois. Então, eu acabo esquecendo de abaixar o pezinho no final. Então, olhem, já agora já vai ficando mais tranquilo e a gente vai desta forma até atingir a largurinha que a gente quer. A largura que eu quero dizer é o fundo, né? E a largura é o mesmo tanto para o lado, mesmo tanto para o outro. Eu vou trabalhar cerca de uns 10 centímetros mais ou menos. Com uma mão eu vou direcionando e a outra eu vou mantendo aqui o fio sempre junto um do outro.
é importante, nesta parte aqui, sempre manter junto, porque a tendência dele é ficar meio ovalado, como um apple core. Então, a gente vai trabalhando, direcionando, né, por vezes apertando um pouquinho, para a gente conseguir que ele fique paralelo aqui do início até o final. Opa, vamos voltar. Sem problemas, nenhum problema se tiver que voltar. Direcionando a minha setinha ali do início, para que fique bem no centro. O meu giro. E a outra, e sempre verificando, olhem, aqui esta abauladinha, então na próxima voltinha eu vou pressionar um pouquinho para que ela fique bem retinha. E vou seguir assim até atingir a medida que eu quero, que é 10 centímetros de fundo. Bem, eu já cheguei na largura que eu queria, que é um pouquinho mais de 10 centímetros, e agora eu vou começar a trabalhar a inclinação, a parte que vai ser a lateral. Eu gosto de trabalhar desta forma, eu me sinto mais confortável. Se você quiser, você já pode começar do outro lado, eu já vou mostrar o que eu tô me referindo. Mas eu gosto de ir girando com essa mão e essa mantendo. É como eu me sinto mais confortável e todas as minhas alunas gostam de fazer assim também. Então, agora, porque eu preciso inclinar, eu vou virar para o lado de fora, então eu vou interromper a costura. Eu vou dar um retrocesso, como um acabamento, e vou tirar e cortar o fio. Vou agora iniciar no mesmo ponto, então corto o fio. Vou iniciar no mesmo ponto, tendo invertido o trabalho. Da mesma forma, vou fazer aqui um retrocesso. Então, vou retroceder alguns pontinhos. E vou iniciar novamente o trabalho, depois eu corto esse fio. Então, agora, do mesmo jeito, olhem só, eu vou continuar a trabalhar, mas já vou fazer a inclinação. Então, eu vou inclinar o máximo que eu puder aqui para fazer essa curvinha inicial. Vou reduzir um pouquinho e vou trabalhar com o meu o fundo virado assim desta forma. Eu preciso ter ciência de que estou pegando ainda as duas partes, ok? Então, vamos lá. Virando desta forma, então, eu estou pregando já como se fosse, se eu estava pregando antes na lateral, agora eu estou pegando como se fosse na frente dele. Eu já vou mostrar. Então, virando aqui como se fosse quase na vertical, mas tendo cuidado de pegar a última carreira, né, anterior a essa que eu estou pregando agora, por assim dizer, né, chamando de carreira. E tentando manter sempre a mesma inclinação. Vamos só girando aqui. E seguindo do mesmo jeito. Visualmente falando, já vamos controlando o bunneton ou o cestinho. Para que fique sempre dobrado da mesma forma. Então, agora estou pressionando o fundo aqui, olhem, com a minha mão, para manter a parte reta. Sempre lembrando que a quantidade de voltas que eu vou colocar no fundo vai aumentar a minha lateral e vai aumentar também o comprimento.
Agora eu já consigo aumentar um pouquinho a minha velocidade. E vamos lá, então. Bem, eu já cheguei no final, já tem aqui a altura que eu escolhi, porque isso é a gosto, não tem uma medida certa, até poderia ter, se a gente quiser saber a gramatura que vai ter, quanto vai pesar o nosso pão no final e tudo mais, mas não é o caso, nós estamos fazendo para nosso próprio uso, então eu meço pela altura e eu estou terminando mais ou menos no mesmo ponto que eu comecei, o que é fácil da gente ver porque tem ali a sobrinha da linha, que quando eu inverti, eu reiniciei, então tem uma sobrinha de linha aqui e no outro lado também, mas de qualquer forma, se a gente perder é só contar, eu tenho aqui 13 voltas, em toda volta eu conto 13 carreiras, né, eu chamei de carreiras, 13 carreiras até o final, e para terminar, eu vou voltar alguns pontinhos, dar um start de novo, interromper e cortar o fio. E aí eu posso fazer o acabamento que eu desejar. Eu gosto de enrolar um pouquinho e colocar na lateral, como eu já vou mostrar. Então, já tenho aqui o meu Banneton já fora da máquina, a sobrinha está aqui e eu vou enrolar as pontinhas. A primeira pontinha eu coloco para baixo de tudo, depois eu sigo enrolando e é um acabamento que eu vou fazer à mão. Eu gosto de fazer à mão. Dá para fazer à máquina também, dá para pôr um pinguinho de cola para segurar. Esse é um acabamento que eu gosto de fazer, mas coloco aqui tudo aqui para baixo, que é para também não atrapalhar o desenvolvimento do meu pão. Então, giro bastante aqui para baixo, fica um acabamento bonito na lateral. Pode pôr um pinguinho de cola para segurar, mas de qualquer forma, eu vou dar pontinhos feitos à mão para prender. E aí está prontinho o nosso Banneton. E esse aqui é um aventalzinho que tem lá no curso de enxoval. É o avental e a luva também, para poder tirar o pão do forno, né?